Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fala Chefe. E desta feita a gente tem o prazer de receber nada mais nada menos do que o meu amigo Livan Bispo dos Santos. Ele é diretor do Departamento de Acompanhamento Estratégico da Advocacia Geral da União. É um currículo muito vasto. O Livan já atuou na consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, já foi procurador municipal. Agora, o maior orgulho que tenho de um currículo tão vasto é que tive a oportunidade de conviver um tempo em sala de aula com o Livan. Momentaneamente, eu como professor, ele como aluno, mas logo percebi que a minha maior alegria era ser surpreendido pelo aluno que hoje virou meu mestre. Então, trago aqui para vocês o meu amigo Livan Bispo dos Santos. Seja bem-vindo, Livan. Que prazer estar aqui batendo papo com você, meu amigo. Obrigado, chefe. Obrigado pela introdução. Eu quase não me reconheço nessa introdução aí, rapaz. Obrigado pelas palavras. E para começar, tem que ter o Fala Chefe, né? Como tem que ter o Fala Chefe. Fala Chefe. Esse chefe não tem nenhuma relação de chefia, por óbvio, mas um jargão construído aqui na história e pelo princípio de que a gente tem que ser, eu diria, colocar o outro sempre superior a nós. Então, todos os outros são meus chefes, entendeu? E você é um dos chefes aqui, Livan, que carrego aqui pro resto da minha vida. Tudo bem com você? Obrigado, chefe. Obrigado, bom demais estar aqui. Que bom que deu certo, né? A gente já estava marcando algumas vezes aí para conversar aqui no podcast poxa, um bate-papo super bacana. A gente já teve outros papos antes, né? Pela vida fora, no cafés, restaurantes, telefone, mas acho que trazendo aqui para o pessoal é sempre bacana. Então, que bom que deu certo. Prazer estar aqui. Espero que seja um super bate-papo. Verdade. Ultimamente a gente tem visto muito esse senhor Livan, esse advogado da União, subindo a tribuna do Supremo. E a gente se pergunta como é esse Livan fora do Supremo, fora daquela capa preta, bonita, maravilhosa. Pelo menos as últimas vezes que estive em Brasília e que tomei café com Vossa Senhoria, eu percebi um Livan diferente, apreciador de cafés. Acompanhando no Instagram, vejo também agora um jogador de tênis. E aí, pai de 2 lindos filhos, uma maravilhosa esposa abençoada. Livan, fala um pouquinho aí como é que consegue conciliar tudo isso, como é o Livan aí, eu diria, fora do crachá. Chefe, rapaz, eu costumo dizer que minha vida é absolutamente normal, é radicalmente normal. Eu gosto das coisas normais, tranquilas, da rotina. Até para te dar uma boa base para você trabalhar bem, performar bem, então você precisa ter uma rotina bem ajustada. Então não tem nada demais, assim, eu sou um cara muito, muito sem graça, digamos assim, né? Ai, que é isso? Fazer as coisas eu, pelo contrário, dia. Eu lhe vejo lendo agora livros fora do direito, né? Então, muitos livros de literatura. Tá quase igual Dom Casmurro, se for aquela vida rotina que a gente sabe o horário do almoço, do café e da janta pela sua chegada e sua saída. É uma vida, eu diria, ordinária, normal, mas muito bem vivida. Vida normal, exatamente. Porque, assim, explicando bem devido à importância da rotina, né? A gente precisa ter, você que tem uma vida corrida, eu também tenho, com família, com trabalho, com tantas outras coisas. Você precisa ter horários mais rígidos para fazer as coisas, ter um passo a passo daquilo que você vai fazer no seu dia, para tentar aproveitar melhor essas 24 horas, né? Não sei se você sabe, mas só temos 24 horas do dia, então você precisa ter muita organização ali. Mas você falou, são um pouco dos meus hobbies, de fato, assim, não dá para viver só de direito, né? Você sempre falava nas aulas que quem só sabe direito ou quem só vive direito não sabe nada, não viveu nada. Então hoje eu tento colocar sempre atividade física todos os dias. Gosto de musculação, gosto de correr bastante, é um hábito que eu peguei nos últimos anos, desde a pandemia, né? Você tá competindo ou não? Assim, faz meia maratona? Meia maratona, exatamente, faço também. Gosto muito de correr, é um hábito que eu pretendo levar para o resto da vida. Esporte e performance na vida e no trabalho, para mim, caminham de mãos dadas, né? Gosto do tênis também, voltando a jogar agora, então tento sempre ter o esporte aí como um dos principais hobbies aí para tentar manter a cabeça boa, manter o corpo bem, para poder cuidar da família, do trabalho e de tantas coisas aí. E o café é um hobby bacana também, eu recomendo, viu? Café... eu vou tomar meu cafezinho aqui, Livan, mas o meu não é no nível do seu. Isso? Eu só conheço ou aquele café o Nespresso, beleza? Ou o café feito diariamente, mas assim, eu não tenho... eu diria, um sabor tão... Aliás, para quem nada conhece de café, todos são quase iguais. Quando você vai chegando no nível de Livan,
de repente a gente começa a perceber, igual quem gosta de vinho, né? Consegue saber diferenças bem tênues que só um bom apreciador conseguiria distinguir, amigo. Rapaz, sem dúvida nenhuma, mas esse negócio de café, eu recomendo que se você só bebe café tradicional, assim, você está perdendo um mundo de oportunidades aí, tem muito café bom. Eu vou A Bahia, anotar. inclusive, em Piatã, então, assim, se quiser desbravar um mundo de cafés, agora o mundo sem volta, né? Você experimentou, você não consegue Já mais foi, voltar né? ao café tradicional, amargo, queimado, não, um negócio que realmente aí é É um mundo sem diferente, né? volta. Hoje É eu um dos vejo esse Livan. Esse Livan, homem, 35 anos, advogado da União, um homem que inspira muitas gerações. Mas eu consegui acompanhar um pouco ainda do adolescente, Livan. Não sei qual a idade certa da adolescência, mas aquele garoto ainda, eu diria, muito jovem, que não vou dizer que surpreendeu a todos, mas antes de terminar a graduação já tinha sido aprovado em concurso público. Mas antes disso, você Exatamente. estudou em escola pública, você não veio de diria, um background, eu diria, com um colchão de segurança muito, eu diria, muito aconchegante. Foram muitas batalhas, muitas lutas que lhe fizeram chegar até aqui, Livan. Mas assim, ainda no segundo grau, nas escolas públicas da vida, já pensava em fazer o direito? Ou isso surgiu, tentou vários vestibulares e passou em um? O que é que lhe fez chegar até o direito, meu amigo? Rapaz, é engraçado isso, né? Eu acho que quanto menos alternativas você tem, mais focado e melhor chance de escolher melhor, né? Então, eu não cheguei a ter várias opções em mente, não cheguei a fazer vários vestibulares, fiz um só. Mas a ideia de fazer direito começa ali por volta de 17 anos, eu gostava muito das áreas de humanas, de escrever, chefe de ler, não era lá muito bom em exatas, não queria seguir esse caminho. E a ideia do direito realmente veio devido à afinidade. O que eu poderia fazer com aquilo que eu já era bom? Assim, eu sempre fui muito pragmático em relação a isso, não inventar a roda, né? Fazer, sei lá, medicina, engenharia, cursos que também davam um bom retorno, tinha um bom status, mas que não tinha nada a ver com aquilo que eu era, aquilo que eu performava bem. Então, aí Eu já tem uma estudei ensino dica boa. fundamental. Se eu sou bom em alguma coisa, o ideal é que eu aperfeiçoe e afunilhe aquilo que eu sou bom. E não vá tentar voo de galinha em uma outra área, porque meu concorrente já é tão bom que, por mais que eu me esforce, eu vou ser uma galinha no meio de águias, mais ou menos assim. Naquilo que é bom, esforce-se e dê o seu máximo. Mais ou menos essa premissa que você seguiu. Exatamente, a vida estudante é basicamente isso, assim, isso aplica também à vida profissional. Aquilo que você tem de bom, você deve otimizar para ter melhores resultados. Inventar também a roda por um desejo, um sonho, seja seu, seja de outrem, ou por um objetivo que totalmente diferente daquilo que você costuma fazer bem, você pode até alcançar, mas a probabilidade é que demore mais, que você tenha mais desafios, mais dificuldades. Isso para mim não era uma possibilidade. Eu venho de uma família de baixa renda. Meu pai é comerciante, minha mãe era uma vendedora de porta em porta, né, como as pessoas chamavam antigamente. Ela vendia cosméticos, roupas, etc. Então, era uma vida em que nós não tínhamos uma estabilidade do serviço público, um colchão financeiro. Estudei em escola pública, ensino fundamental e médio, então perder tempo para mim não era uma possibilidade. Assim, não haveria uma segurança, né, um retorno tranquilo. Então, a necessidade de passar logo, passar rápido, passar num curso, numa carreira que me possibilitasse ter um futuro melhor, mas obviamente você com 17, 16 anos, você não imagina muito à frente, você imagina passo a passo, e para mim, que era bom em humanas, digamos assim, a fazer o direito tinha tudo a ver. Agora, eu não conheci nenhum advogado, não conheci nenhum Eu não venho de uma jurista, família tradicional no direito. absolutamente ninguém. A primeira pessoa com curso superior na minha família foi meu irmão que fez física na UESC. Então, O que é, eu o que é não tinha. habilidade? Você não tinha aproximação com exatas, seu irmão tinha. Um vai para física, vira doutor em física, e o outro vai para o Exatamente, direito. Que maravilha, que exatamente, maravilha. exatamente. Mas a necessidade do curso superior, a necessidade da educação, certamente meus pais me ensinaram desde muito cedo, assim, apesar deles não terem a oportunidade de fazer faculdade, né? Meu pai parou no ensino fundamental ainda de estudo, não teve nem a oportunidade de chegar ao ensino médio, mas meu pai sempre foi alguém que leu muito, sempre alguém que lia livros, jornais todos os dias, ensinou dentro de casa o hábito da leitura desde muito cedo. Então, isso me influenciou bastante a ter, desde muito, muito jovem, Maravilha, a consciência de que o poder da educação era fundamental. É o maravilha, principal instrumento de mobilidade social para qualquer pessoa de baixa renda, né? maravilha. Passa no vestibular, numa universidade pública,
E aí, o que é que lhe faz se aproximar mais um pouco da advocacia pública? Foi um concurso específico ou o primeiro que apareceu? Chefe, eu acho que o caminho a gente faz percorrendo, né? A ideia de ter sonhos muito específicos, muito herméticos, muito fechados, acaba limitando você a algumas experiências que podem transformar a sua vida. Os cursos de direito em si, e você sabe muito bem disso, infelizmente preparam hoje o aluno para fazer concursos. Isso é muito limitador, né? O próprio estudante entra na faculdade pensando no concurso que ele irá fazer. A dica que eu poderia dar da minha própria experiência, não que eu seja aqui dado a dar conselhos, mas entre com a cabeça aberta para descobrir aquilo que você gosta, aquilo que você consegue performar bem e daí traçar um plano. No meu caso, como eu precisava trabalhar, ter alguma renda para poder ajudar no curso, comprar livros, participar de simpósios, etc., comecei a estagiar muito cedo, no terceiro semestre. Passei por Justiça Federal, passei pela AGU, passei pelo Ministério Público Federal, passei pela iniciativa privada em escritórios, e eu me dei muito bem com a matéria federal e me dei muito bem com a advocacia pública, né? Mas mantendo sempre a possibilidade de advogar também, de fazer outros concursos. E fazer isso me trouxe essa visão de que a advocacia pública combinava muito bem com aquilo que eu poderia oferecer para a sociedade e poderia passar mais rápido, né? Mas então, foi através de experiências no dia a dia mesmo. Conviveu com muitos procuradores, conviveu com juízes, conviveu com muitos, eu diria, foram experiências distintas. Mas a minha dúvida é, durante aquele tempo que ainda aquele garotinho, Livan, estudante de direito, se relacionando com diversos colegas... 58 quilos? Com 58 quilos. E olha que não é baixinho, é alto. Rapaz, então, imagina. Esse Livan, existia alguma rotina diária do tipo assim, poxa vida, a dica que eu daria, porque eu fiz assim, eu acordava todo dia X horas, eu me dedicava 2 horas de leitura. Teve alguma coisa especial durante todos esses 4 anos e meio em que você estudou na faculdade? Porque você, antes de terminar o curso, já estava na AGU. Então, essa é a minha dúvida. Teve algum procedimento específico, Livan, ou estudava bem aberto e fez o concurso e deu certo? Chefe, então, a ideia de fazer concurso, ela foi se dar ali por volta do 6º semestre, mais ou menos, que eu fiz um concurso TRF1, fui bem, fiz até para nível superior, e aí eu estagiava na época no Ministério Público Federal, né? Eu estudava de manhã, estagiava ali à tarde, voltava meados da noite para casa, porque era em Ilhéus, era em outra cidade, eu morava em Itabuna. E um colega meu que fazia concurso para a procuradoria, que ele já era técnico do MPU, ele falou, cara, acho que você poderia fazer o curso para advocacia pública. Eu falei, mas eu não tenho ainda experiência jurídica. Ele, não, você consegue desde que há uma brecha na lei, você consiga convalidar os estágios em órgãos federais na comprovação de atividade jurídica. E aquilo ali abriu minha mente, né? E a internet não era tão avançada como é hoje, não estamos falando 2011, 2010, por ali mais ou menos, não é tanto tempo assim, mas, nossa, é um mundo de mudanças em relação ao que tem hoje. Mas comecei a caçar ali literatura, experiências, blogs, na época que falavam sobre concurso público, rotina de estudos, e comecei a adaptar a minha rotina, que já era um tanto quanto pesada, né? Eu ajudava em casa também, tinha que pegar 2 ônibus para chegar no estágio, 2 ônibus para voltar para casa, então não tinha grande tempo para poder estudar. Então eu estudava no tempo que dava. Acordava mais cedo do que as aulas para estudar, no almoço estava com uma apostila, um livro ali, voltando no ônibus também estava com um livro do lado. Então cada momento cada oportunidade de estar lendo, estar aperfeiçoando, eu sempre fazia isso. E nos fins de semana, sempre que possível, especialmente no sábado, raramente eu estudava no domingo, mas no sábado eu fazia muitas questões de prova. Então isso ajudava muito a fixação. Ter conteúdo, mas também praticar. Por quê? Até porque os concursos repetem muitas questões, então a capacidade de memorização se dá muito com essa prática. Então, para perguntar em termos de rotina, não tinha uma rotina específica, mas um passo a passo, de todos os dias, estar estudando um pouquinho ali para conseguir tempo que sobrava. Maior. Exatamente. Então, eram pequenos passos todo dia para ter uma performance mais ampla, né? E isso aí não serve apenas para concurso, mas para tudo na vida, né? Basicamente, todas as habilidades que você consegue desenvolver, seja passar no concurso, seja performar bem no mercado privado, seja você ser bom em um esporte, uma língua estrangeira, Maravilha. Tudo isso é variação de juro composto. Todo dia um pouquinho, e ao final do período você tem um nível maior de habilidades.
E aí chega esse garoto com 22 anos, aprovado no concurso público, vai para Brasília. E aí, 22 ou não? Na verdade, foi com 22 a aprovação na prova oral, né? Que é a última etapa Na prova oral. mais difícil, né? Que foi uma semana antes da minha colação de grau. Você até foi para a Info, eu fiz a prova oral uma semana antes, voltei para Bahia, me formei, e aí o concurso ainda continuou com sindicância de vida pregressa, prova de título, que eu zerei a prova de título, não tinha absolutamente nada de título, prova, não sabia nada. E eu fiquei ainda mais um ano na Bahia, quando trabalhei no escritório, esperando nomeação, porque eu fui do anexo 2, né, devido à prova de títulos, que eu não tinha título nenhum, eu caí muito na classificação, e aí eu tomei posse em janeiro de 2024, com 23 anos de idade. Com 23 anos de idade. E aí chega na AGU. E aí a gente fica, às vezes, se perguntando, porque tem muito estudante que assiste nosso podcast, e fica perguntando sobre a atuação pública na AGU. A gente às vezes não entende, a gente confunde a AGU, procurador da União, ao mesmo tempo da Fazenda Nacional, pode, não pode, são carreiras distintas. A gente às vezes não conhece muito bem o trabalho da AGU. O que a gente vê é que, de fato, você hoje está representando direto, quase sempre lhe acompanho, no STF, com sustentações orais maravilhosas sobre temas muito importantes para todo o nosso país. Mas fala um pouquinho para a gente, Livan, o trabalho na AGU, como é essa classificação hoje dos defensores da União em sentido amplo? Você defende interesses da União, em que sentido? Fala um pouquinho para a gente, querido. Boa, chefe, acho que a AGU é uma das carreiras, na minha época de estudante, era bem desconhecido, né? Hoje a AGU já tem bastante destaque, é capaz de os estudantes atualmente saberem muito mais do que na minha época, né? Mas a AGU, ela está no artigo 131 da Constituição, ela representa judicial e extrajudicialmente a União, os três poderes, não apenas o Poder Executivo, mas os três poderes, e faz a consultoria e o assessoramento do Poder Executivo, né? A Advocacia Geral da União, ela tem duas carreiras natas, né, que é advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, sendo que o procurador da Fazenda Nacional tem uma dupla vinculação, tendo em vista que ele tem a vinculação com o Ministério da Fazenda também, né? E aí nós temos também a carreira do procurador do Banco Central, que é uma carreira menor que assessora o Banco Central, e os procuradores federais, que são ligados às autarquias e fundações, né? Então a AGU é um grande guarda-chuva, que com o passar dos anos foi sendo aprimorado, sendo aperfeiçoado e ampliado para congregar outras carreiras também. Mas meu trabalho basicamente é a representação, hoje, né? Basicamente a representação judicial da União perante o Supremo Tribunal Federal. Existem colegas espalhados por Brasília e pelo Brasil inteiro. Aí na Bahia existe, né, a representação da AGU em Ilhéus, em Salvador também, em outras cidades. Maravilha. Mas hoje, basicamente, a representação que faço hoje no meu dia a dia é com o trabalho da defesa da União no Supremo Tribunal Federal. E aí se irradia, a carreira em si se irradia para vários pontos, né? Agora, salvo engano, é um advogado que não precisa de inscrição na OAB. Me explica isso daí, doutor Livan. Não, isso foi a última sustentação oral da gente. O Supremo ainda está se debruçando sobre esse tema, o julgamento foi suspenso, em que um colega de Rondônia, na época, ele ingressou no juizados porque não queria pagar a anuidade da OAB. E aí, rapaz, isso deu uma confusão danada. E aí ele ganhou em primeira instância, ganhou em segunda. A OAB de Rondônia entrou com um recurso extraordinário. O Supremo entendeu que tinha repercussão geral. E cá estamos tendo que discutir se advogado público precisa se inscrever na OAB ou não. E para nós, obviamente, precisa. Não há diferença substancial entre o trabalho do advogado privado e do advogado público. Não há que ser nenhum privilégio ou se criar uma categoria à parte. Esse foi o objeto, né, dessa sustentação oral que eu fiz no Supremo Tribunal Federal. São muitos colegas que dividem as sustentações orais. Você pega alguns temas estratégicos, outros colegas pegam outros temas, de acordo com afinidades, eu diria, de um histórico vivido, ou isso é meio que sorteio, doutor Livan? Chefe, é que o trabalho em si, a divisão de trabalhos ela é relativamente complexa, né? O departamento de agrupamento estratégico, a gente pega de tudo, do controle difuso e no controle concentrado, e aí os colegas têm acervos de processo em que eles acompanham do início ao fim a ação, certo? E a gente conta com auxílio de inteligência artificial e etc.
A Maravilha. sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, ela é competência do Advogado-Geral da União. E que, por muitas vezes, por confiança e etc., o Advogado-Geral da União ele delega para um dos advogados da União. E aí Maravilha. acaba vindo aqui no nosso departamento. Nós fazemos uma análise do caso, vendo quem tem mais afinidade, quem gosta mais de falar e etc., e em alguns casos eu mesmo diretamente faço sustentação Mas oral. eu ainda nunca fiz uma sustentação oral, doutor Livan, no STF, e quando lhe vejo lá, eu me sinto bem representado, embora em polos opostos em algumas vezes, mas lhe parabenizo. Como é, Livan, chegar ali com aquela áurea do Supremo? O Supremo hoje se torna cada vez mais um tribunal conhecido do brasileiro, e em diversas situações, cada vez que dá uma opinião política, ele atrai holofotes, seja de quem concorda, de quem discorda. Mas fala um pouquinho pra gente aí, como é fazer uma sustentação oral, ainda dá aquele nervoso, não? Nos seus posts eu vejo que você pelo menos coloca, não sei se aquilo é só para enaltecer a tese que você vai falar, porque eu sei que você foi criado falando, então a verve poética também lhe é muito peculiar, mas fala um pouquinho pra gente como é estar ali. Você sente a sensação de que falando vai mudar a cabeça do ministro, ou o voto já está pronto e não muda tanto, ou de vez em quando consegue realmente impactar alguém pé de vista de um processo em virtude da sua fala? Fala qual é a sua sensação, e é claro que você tem um dever institucional, fique muito à vontade se as perguntas forem muito sensíveis, tá bom? Não, de forma nenhuma, chefe. A atuação perante o Supremo, posso dizer, cada palavra importa, cada gesto importa, especialmente nos processos mais complexos. Então, a sustentação oral ela é peça fundamental dentro de uma estratégia mais ampla, que não se resume apenas estar ali e falar por 15 minutos. E quando você faz sustentação oral, num caso de grande repercussão, até nos casos de menor repercussão também, a sustentação oral ela é para os ministros, mas ela é também para fora, para as partes interessadas, para a sociedade, para a mídia. Ela é uma forma de convencimento também de fora para dentro. Então você fala para os ministros, mas sabendo que ali existem dezenas de câmeras no seu osso e dezenas de jornalistas, etc., que estão ali buscando informação em tempo real, que também ajudam na forma de convencimento. Então, cada palavra dita na sustentação oral é muito relevante. E você pode impactar o ministro, obviamente, com algum dado, com alguma informação que não está nos autos, e não necessariamente você vai estar ali para ministrar direito para ministros que já são acostumados com os temas mais complexos. Você vai trazer ali elementos que talvez ele não tinha conhecimento, alguma informação de um ministério, algum número, um argumento econômico muito forte hoje no Supremo Tribunal Federal, que tem uma percepção consequencialista econômica forte, especialmente o ministro Barroso, o ministro Fux. Então você precisa estar ali trazendo elementos de acordo com a cabeça de cada ministro que faça diferença nesse julgamento. E talvez não seja ali na hora, talvez seja no outro julgamento mais para frente, talvez seja com pedido de vista, talvez seja com algum disclaimer que faça assim. Você vindo do executivo, você traz elementos técnicos que talvez eles não tenham condições de avaliar, até porque não são técnicos do executivo. Exatamente. E interessante isso que você fala dos eventuais impactos. Diga. Não, e aquilo que você falou sobre a capacidade de estar falando isso, está nervoso, obviamente que dá, né? Em cada aparição no Supremo Tribunal Federal, para qualquer advogado, é uma grande honra. Né? Então você está ali, especialmente no meu caso, né? Você vem de uma cidade pequena, né? De uma classe que nunca imaginava estar ali. Então você traz uma responsabilidade que não é apenas institucional, mas de toda uma carga emocional, social e etc., que para mim é uma representação muito grande. Falar em público nunca foi uma dificuldade para mim, porque eu sou evangélico, já falei várias vezes na igreja, todo esse arcabouço, né, todo esse background que eu trago ajuda, obviamente, né, mas ministrar tecnicamente é outra história. Assim, você está ali dando a cara a tapa, submetendo a uma repergunta, né, ao debate, porque o advogado da outra parte também vai falar, então também pode te contradizer. Então, toda essa guerra retórica, dialética, realmente dá muito nervosismo, você tem que estar bem preparado, dá um frio na barriga, você tem que saber o processo de trás para frente, de frente para trás, mas, obviamente, se você tem essa segurança e tem alguma capacidade mínima de oratória,
você consegue desenvolver bem, e aí o resultado do processo, enfim, não fica na sua mão, obviamente. Claro. Mas Dentro de uma ampla. você não sustenta apenas os processos que você trabalhou tecnicamente. Pode ser um processo de um colega que ele pede para sustentar. Pode ser. Perfeito, perfeito. Agora, de todo modo, você tem que Isso estudar pode o ser processo todo, porque na hora o ministro pode te interromper para tirar uma dúvida, e se você não souber. Exatamente. Então, não é um E não é discurso incomum. memorizado. E não é incomum. Eu vejo lá Não é incomum. as interrupções que há. Mas, assim, Exatamente. eu diria, diante da postura que o Supremo tem assumido nos últimos anos, e aí depende muito de uma visão, eu diria. Não deixa de ter também uma visão política, até porque nós não temos o Supremo enquanto um tribunal constitucional. O Supremo, ele é mais um dos órgãos do Poder Judiciário. No entanto, tem se arvorado a decisões que eu diria que são muito melindrosas, algumas vezes por conta da omissão do Legislativo, outras vezes por conta do que alguns chamam de ativismo judicial. Mas é certo que o papel do Supremo Tribunal Federal hoje tem sido muito questionado, por diversas razões. E aí, um dia desse, eu entrevistei até um juiz do Rio Grande do Sul, que ele escreveu muito sobre esse certo lado do ativismo judicial. Ele estudou em Portugal e tem um livro maravilhoso sobre o tema. E eu lhe pergunto, doutor Rivan, eu não sei como internamente vocês tratam do tema, mas assim, o papel do STF hoje, você acha que tem mudado? É o mesmo, só que antigamente ninguém sabia muito, hoje as pessoas sabem os nomes dos ministros, os hobbies, esposas todo mundo. Fala um pouquinho pra gente, você percebe isso ou nada mudou, a gente que não estava, eu diria, tão atualizado assim? Chefe, é fato que o Supremo mudou. O Supremo tem um perfil hoje que é bem diferente do Supremo de antes. Né? E a classe advocatícia, a nossa classe, ela precisa conviver com isso. Saber quais são os elementos de convencimento que nós precisamos utilizar em um Supremo que já não é o mesmo de 20 anos atrás. Tem um livro muito bom, e aí fica a dica daí pro pessoal que tá escutando a gente, está vendo a gente, que é um livro chamado Os 11, do Felipe Recondo. Ele é editor-chefe, se não me engano, do Jota, né? E é um livro que traz os bastidores do Supremo Tribunal Federal, desde lá atrás, enfim, década de 50, 60 até 2019, mais ou menos. E aí ele pega, obviamente, a cobertura, né, sobre diversos integrantes atuais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal mudou, né, em especial de 2012 para cá. Isso traz uma exposição muito maior e faz com que as decisões do Supremo elas causem tanto contentamento quanto descontentamento. Muitas vezes por motivos certos, há críticas que são realmente justas e há outras críticas que são injustas. Com a judicialização da política, com a judicialização da saúde, com a Constituição tão extensa, tão cheia de desafios, uma Constituição que, como diz o ministro Barroso, só não promete trazer a pessoa amada, de resto a Constituição promete. É uma Constituição que tem pretensões muito grandes em relação àquilo que nós podemos oferecer como Estado. Obviamente o Supremo ele é chamado a se pronunciar sobre temas muito espinhosos. E essas decisões, sejam elas acertadas ou não, acabam gerando repercussão na sociedade. E óbvio que desde o julgamento do Mensalão, as pessoas passaram a conhecer mais os ministros, passaram a saber como pensam alguns ministros, passaram a escrutinar muito mais essas condutas, o que acaba gerando algumas reações na sociedade e, obviamente, reações na política também, porque parte hoje da decisão política, parte hoje do futuro político, está sendo decidido nos tribunais, seja por decisão, digamos, por não contenção do próprio Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo por parte do poder político que já não consegue mais resolver suas próprias demandas por si só e acaba tendo que se socorrer volta e meia não, né? Quase sempre com demandas judiciais para que o Supremo venha a arbitrar. E, obviamente, que isso coloca o tribunal numa posição muito delicada, né, de ter que ser o árbitro, de finalizar conflitos políticos que dividem a sociedade de ponta a ponta. Então, o Supremo hoje, a jurisdição constitucional, melhor dizendo, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas nas democracias liberais mundo afora, tem uma conotação política, é fato, a doutrina constitucional já fala isso. E no caso do Brasil, devido ao cenário polarizado, devido à nossa democracia também ser muito recente, não termos um amadurecimento completo, ter uma judicialização da política muito intensa, acaba colocando o Supremo Tribunal Federal no centro de grandes batalhas e óbvio que o tribunal vai ser exposto.
né? É natural que assim seja. Isso para o advogado, ele precisa saber navegar nessas águas turvas, né? O advogado, ele leva ali o interesse do seu cliente com a melhor tese, tentando convencer os ministros dos melhores argumentos, levando os fatos, orientações, informações técnicas, e acaba tendo que se desviar desse tiroteio para conseguir, obviamente, o melhor resultado do processo. Em muitos casos, obviamente, nesses casos de maior repercussão, de maior mídia, é óbvio que o Supremo Tribunal Federal, como eu falei, vai estar mais exposto, e a tarefa do advogado é realmente muito mais difícil, o convencimento acaba sendo muito mais sensível. Mas para nós aqui que estamos do outro lado do balcão, que dependemos das decisões do Supremo e fazemos o máximo possível suado para que a decisão saia de acordo com aquilo que a gente está pleiteando, a gente tem que passar por essas balas aí e contribuir para que o Supremo Tribunal Federal decida bem e decida melhor, né? Você falou tudo, cara, porque o advogado ele tem que aprender a viver nesse tiroteio. Se o interesse que ele defende é do cliente, ele tem que aprender a ter sabedoria quando navegar nessas águas turvas aí, como você falou, muito bem. Eu concordo com você, eu tenho percebido essa mudança de posição do Supremo e, mormente, a minha área de estudo, além da tributária, a área orçamentária, e percebo o quanto que o Supremo ele tem, eu diria, decidido temas, ora, que reduzem despesas públicas, como as decisões de Dino recentemente quanto às emendas parlamentares, decisões maravilhosas, ora, aumentando despesas públicas ao permitir, por exemplo, que alguns gastos fiquem fora do teto e coisas do tipo. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, tanto ao elogiar quanto ao criticar. E percebo, Livan, em você, diga. É isso, tivemos uma decisão recente, até do Supremo, causou muita polêmica, né, que foi retirar algumas receitas próprias do Poder Judiciário do arcabouço fiscal. Isso gerou muita crítica aí por parte dos estudiosos da matéria. Acho que você chegou a postar sobre isso também. É fato, essas matérias são levadas, aí tem uma questão também de fundo muito mais refinada, talvez não tenhamos tempo para falar aqui. Nós temos um rol muito aberto de atores que podem levar questões constitucionais até o Supremo Tribunal Federal. Então, associações das mais diversas, desde que haja uma pertinência temática, uma representação nacional, podem estar levando isso para o Supremo, e o Supremo tem que se debruçar obrigatoriamente sobre essa matéria, e as decisões, obviamente, não podem ser objeto de muita crítica. Talvez tenha sido esse o caso das receitas próprias do Judiciário retiradas do arcabouço fiscal. É uma tarefa que não é simples. Mas eu acho, Edson, e você acompanha muito bem o cenário, que esse é um desafio que não apenas o Supremo enfrenta, não. O Congresso Nacional também, muitas vezes, acaba gerando algumas decisões, algumas propostas legislativas são aprovadas, a própria questão das emendas também, que causa arrepio para quem estuda orçamento. Então, acho que toda a sociedade, toda a representação de poder passa por um amadurecimento, aliás, precisa passar por um amadurecimento da importância da responsabilidade fiscal em suas decisões, né? Tem até um livro muito bacana sobre esse tema, não sei se você já deve ter lido, mas que é a teoria dos custos dos direitos. Os direitos nascem árvores. Então, cada direito, cada implementação de uma política pública, ela custa, ela tem um valor que vai ser despendido por recursos da sociedade. Então, a classe política precisa também ter essa consciência e, obviamente, o Supremo está envolvido nisso. Um economista que eu gosto muito, que é o Marcos de Lisboa, ele diz que ele sempre bate nessa questão da responsabilidade fiscal, em todos os podcasts, todas as matérias que ele fala, mas ele diz, olha, toda classe política precisa passar por esse amadurecimento, mas eu espero ainda mais isso do Poder Executivo, né? Tendo em vista que no Congresso você tem ali mais de 500 deputados, 81 senadores, você não tem uma hierarquia entre eles, né? Os presidentes das casas, eles são, na verdade, coordenadores de trabalhos. O Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa, são 11 pares. O desafio maior acaba sempre recaindo pelo Poder Executivo, que é quem tem hierarquia, quem controla, entre aspas, o orçamento, né? Não controla tanto assim nos dias atuais,
e acaba tendo essa dificuldade em ter que lidar com decisões do Congresso, decisões do Supremo, tendo que equilibrar as contas aqui, vivendo a vida, equilibrando pratos. Então, assim, é um cenário muito difícil. Assim, é algo que nós teremos que amadurecer como sociedade, não apenas o Supremo, para tentar encontrar aí um meio termo de efetivar direitos com responsabilidade fiscal e tomando decisões sempre com a consciência de que isso custa e de que a sociedade precisa estar atenta para isso, né? Eu concordo plenamente, concordo plenamente. A gente que estuda orçamento público, a gente fala, meu Deus, o Brasil cada vez mais batendo um recorde em arrecadação. Fala, pelo menos esse ano vai ter um equilíbrio, esse equilíbrio nunca chega, porque fechar a torneira para o executivo mormente não é uma missão muito fácil, embora necessária. E aí a gente vê, doutor Livan, você que está aí direto em Brasília e acompanha o Supremo, eu não sei se, tendo a oportunidade de se conter, se o Supremo assim o faz, se ele prefere uma opção mais alargada nas suas decisões, que a gente chama de, talvez, ou um ativismo, ou se é por culpa da judicialização excessiva, o Supremo ele tem instado... Porque uma coisa é, o Supremo, em regra, um terceiro, ele não poderia agir esponte própria, deve ser, eu diria, instado a se manifestar. Por vezes pode ser assim ou não, mas eu não sei se você está percebendo, Livan, assim, em virtude dessa mudança do Supremo de 2012 para cá que você falou, se você está achando que realmente ele está sendo, se ele está extrapolando, você acha, uma pergunta mais de tom pessoal, você acha que é fruto da judicialização excessiva, é fruto da abertura constitucional, é fruto da omissão legislativa, mas assim, de um certo modo, o Supremo está esticando muita corda, ou você acha que o Supremo ele tem agido dentro do que razoavelmente se esperaria em um país tão polarizado, que o tempo todo a nossa democracia é questionada por diversas instâncias? A gente sabe que é um tema muito controvertido quando se fala na busca da verdade. A verdade ela está dentro de algum órgão ou ela está espalhada e ela é, eu diria, juntada com diversas pessoas que vão estudando, que vão aperfeiçoando. Então eu não sei qual é a sua percepção, mas assim, é muito complicado porque parece que a depender do público que nos ouve, se concorda com a nossa tese, a gente está certo, beleza? Se o público já pensa diferente, é uma sensação quase de que há um imobilismo de mudanças quanto a ideias já prefixadas. A gente não muda a cabeça de ninguém. Eu não sei se você tem essa percepção, mas assim, me parece que quanto ao excessivo... a excessiva judicialização de temas que envolvem políticas públicas tem trazido o Supremo para um fogo cruzado e que aparentemente não é difícil sair dessa, viu? Sempre os ministros hoje não saem ilesos de um restaurante, de uma viagem, porque os temas são muito sensíveis e as pessoas não conseguem enxergar aquilo que você falou. Se a decisão é boa para mim, ainda que ele tenha extrapolado, eu amo. Se a decisão é ruim para mim, ainda que tenha ficado com uma interpretação bem restritiva, eu não gosto. Então, o momento atual não é um momento muito simples. Verdade, chefe. São desses... É uma sociedade extremamente polarizada e, como você falou, a decisão vai estar correta se ela atende ao que o desejo do Supremo Tribunal Federal. Então, em toda a análise da atuação do Supremo, a gente tem que tentar se despir um pouco das nossas visões, das nossas opiniões sobre aquilo que seria o ideal para entender o que realmente a decisão traz, o que está por trás dessa causa decidida pelo Supremo Tribunal Federal e o papel do próprio Supremo numa sociedade democrática, que é um papel contramajoritário e que em boa parte das vezes o Supremo ele não vai agradar, né? São posições bastante conflitivas, né? É muito difícil uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do poder político como um todo, seja do Congresso também, do Poder Executivo, em que você venha agradar nos dias atuais a boa parte da sociedade, ou a unanimidade nem se fala. Então, é muito difícil hoje uma jurisdição constitucional em que a atuação jurídica ela é muito midiática, em que o debate acaba sendo muito, muito raso, em que a sociedade está cada vez mais polarizada e eu avalio as decisões do mundo político, jurídico, de acordo com a minha visão de mundo. Então, interessante que fazer todo país é assim, né? Estados Unidos a gente percebe isso, a Europa como um todo. Exatamente. Cada vez mais aquela descrição do passado do judiciário está sumindo.
Os juízes Exatamente. já começam a ser... são figuras públicas, na verdade, hoje, né? Exatamente, exatamente. Obviamente, a jurisdição constitucional não é imune a críticas, pelo contrário, eu acho que Perfeito. nós, como juristas, estamos todo o tempo enxergando defeito nas decisões do Supremo, e esse é o nosso trabalho como advogados também. Não criticando as pessoas, mas criticando a decisão delas, né? Só para deixar isso muito claro. Né? Exatamente. Nas decisões, a gente tenta verificar melhorias, aperfeiçoamento para a tese que mais nos agrada. Mas olhando o papel do Supremo como um todo na sociedade, um papel muito divisivo, contramajoritário, posições muito sensíveis em quase tudo hoje acaba se decidindo no Supremo Tribunal Federal, é natural que o Supremo Tribunal Federal vai desagradar a muitos atores, a muitas parcelas da sociedade. Eu acho que numa sociedade democrática se espera isso. Agora, óbvio que, por outro lado, o que uma jurisdição constitucional numa sociedade democrática exige, obviamente, é autocontenção em muitos casos, é imparcialidade, é ter uma atuação que realmente se restrinja à técnica, e é isso que a gente espera do Supremo Tribunal Federal. Não como uma crítica direta, absurda, mas, pelo contrário, para que o Supremo funcione bem, porque ele é parte integrante de um sistema de 3 poderes, do qual garante uma estabilidade social que todos nós, como juristas, prezamos. Né? Então, acho que o papel do Supremo hoje a gente está aqui depois de 13 anos, não sei, você formou em 2012? Formei em janeiro de 2012, exatamente. Janeiro de 2012, então após 13 anos, aqui estamos nós falando sobre o Supremo Tribunal Federal. E a gente pode imaginar a nossa vida 12 anos atrás, né, doutor Livan? Talvez nunca imaginássemos que o doutor Livan estaria hoje tão bem representando a instituição da AGU perante o Supremo. Agora, você que se formou na universidade pública, você chegou a estudar um tempo nos Estados Unidos, fez um curso de aperfeiçoamento em Harvard, salvo engano. E eu lhe pergunto, Livan, e que está acompanhando todos os dias, você gosta muito de ler, é um estudioso nato, o que é que você acha, assim, esse nosso mercado jurídico mudou muito, a gente tem mais de 3 milhões de bacharéis em direito, é curso que não acaba mais, é gente. Todos os dias a gente se depara com pessoas que, professor, se puder, a gente dialogar um pouco, ter um espaço. Eu hoje estou quase que virando um mentor de alunos que se formam e ficam questionando o que fazer da vida, como melhorar minha carreira, como iniciar. Vou logo para a advocacia, vou estudar, não vou. O que é que você daria, assim, Livan, de conselhos para muita gente que está hoje começando a carreira? Eu estava em Salvador na semana passada, conversando com um colega, e aí ele me pedindo, professor, eu quero tomar um cafezinho contigo, só para me dar uma orientação aqui, eu estou meio perdido na advocacia. E a minha dúvida é essa, tem espaço para todo mundo? Não tem? Até porque há pessoas que olham direito numa visão muito, muito monocular. Direito é peticionar, direito é fazer concurso, mas direito é um universo de coisas, normalmente nesse mundo em que a inteligência artificial está aí moldando muitas profissões. Fala um pouquinho para a gente, o que é que você acha do direito hoje, o que é que mudou na sua visão? A gente precisa se reinventar o tempo todo, ainda tem espaço para ler 60 tomos de Ponte de Miranda, fazer uma boa petição de 45 páginas e conseguir convencer um juiz. Fala pra gente. Rapaz, na verdade, justamente o contrário, né? Quanto mais menos a gente escrever hoje, talvez seja mais admirado, né? Tem até um provérbio que esses dias eu vi, rapaz, acho que foi no LinkedIn, o cara tava falando, olha, desculpa a carta longa, porque não tive tempo para escrever uma curta. Então, quanto mais você escreve, justamente é porque você não dedicou tempo àquilo para fazer algo um pouco mais sintético. Verdade. Muitas vezes uma síntese dá muito mais trabalho do que encher papel. O melhor livro que eu recomendo a todos é do professor Antônio Gide, Redação Jurídica, da editora. Esse livro é top. É baiano, hoje mora nos Estados Unidos, professor da UFMA e também da Universidade de Syracuse. É um cara fantástico que mudou minha vida, meu modo de pensar sobre redação jurídica. Sem dúvida, tem um podcast dele, chefe, recomendo, no podcast Os 11.
Desculpa, 11 Supremos. Os 11 é o livro que eu citei agora, mas 11 Supremos tem um podcast dele, que são 3 horas dele falando sobre redação jurídica. Rapaz, uma maravilha. Ele é muito bom. O Gide ministrou curso aqui na AGU, inclusive, e que nós estávamos com uma iniciativa chamada Parecer Nota 10, para fazer com que os colegas se estimulassem a fazer pareceres mais sintéticos, em que o gestor, que é o destinatário daquela peça, pudesse entender de uma forma muito clara, muito concisa, enfim, saísse do juridiquês para que o cara conseguisse enxergar qual era a solução do problema numa manifestação. Então, o GID é fantástico, eu recomendaria demais. Mas voltando à sua pergunta inicial, o que mudou no mercado jurídico? Cara, mudou tudo. Assim, ter um diploma em Direito no início dos anos 90 era garantia de que você estaria bem empregado, que você realmente iria muito bem, e que você estava com o futuro garantido. Hoje não é absolutamente nada. Então, conseguir o bacharelado em Direito é só um primeiro passo de muitos outros que você vai precisar fazer. Mas, enfim, para tentar resumir o que seria o grande diferencial no mercado de 3 milhões de bacharéis, você falou, né? Nem saber que o número é tão alto assim. Eu acho que não está apenas no hard skills, né, no conhecimento técnico, em você saber a Constituição de trás para frente ou a jurisprudência de trás para frente. O que vai diferenciar hoje um advogado num mar de tantos outros advogados é competências pessoais, o soft skills, como o mercado fala, que vai fazer com que você se destaque no meio da multidão, não apenas, obviamente, que ter conhecimento técnico é fundamental, isso aí é o pilar de qualquer coisa, mas que você tenha a capacidade de persuasão, oratória, que você saiba fazer o seu marketing pessoal, obviamente com muita sobriedade que a advocacia exige, mas que você consiga fazer isso, que você tenha a capacidade de oratória, como a gente falou aqui. Não consigo imaginar um advogado hoje sem uma capacidade de falar 15, 20 minutos, explicar uma tese, ou conversar com um cliente, ou fazer uma apresentação de um problema. Então ele precisa ter essa capacidade de liderança. Assim, não tem mercado jurídico para quem não puder, pelo menos, conseguir liderar uma equipe mínima, ou liderar a si mesmo. Então, assim, as faculdades precisam estar atentas a isso. Empreendedorismo, preciso conhecer também, a advocacia é empreender, não tem jeito, seja no setor privado, no setor público, você precisa ter uma mínima noção do que é colocar um projeto de pé. Você ter essa inteligência emocional, enfim, saber lidar com equipes, saber lidar com pressão. Então, isso vai fazer a diferença entre aquele advogado que é uma oportunidade no mercado, que consegue ingressar no mercado e que ele vai crescer ali. Ele ter projetos próprios dentro de uma instituição ou poder começar algo sozinho, sem ter esse tipo de habilidade emocional, sem ter esse tipo de habilidade pessoal, de soft skill, vai ser impossível. Então, o que vai diferenciar hoje não é apenas a pós-graduação que você vai fazer no instituto de referência ou ter aula com Harrison Leite. Isso também vai ajudar. Isso também vai ser muito... A gente percebe que são coisas que são extra-direito, né? Então, exatamente. Quem só sabe direito não sabe nada, né, chefe? Quem só sabe direito não sabe nada. Então, a gente precisa desenvolver habilidades que não estão escritas, muitas vezes em livro algum, mas que são hoje muito essenciais para viver no mundo. A gente, às vezes tem a pessoa com 23, 25, 27 anos e que ainda não cresceu nesse sentido, né? A gente, no primeiro não, a pessoa já desmorona. Na primeira porta fechada, a pessoa desiste de vender. Com a primeira prova que é reprovado, ele entende que aquilo não é para a vida. E quando a gente analisa as histórias dos vencedores, foram histórias de muitos nãos, de muitas perdas, de muitas quedas, de muitas mudanças, até chegarem na posição que estão hoje. Eu concordo, Tolivan. Certamente, todos os outliers aí, todos os caras que conseguiram performar bem, não apenas foram que se focaram apenas em ter conhecimentos técnicos que são essenciais, são sem isso base nem começa, né? Sem isso a gente nem começa. Isso aí é base para qualquer projeto, para qualquer mercado, seja ele jurídico ou não. Mas parando para pensar, e aí você falou de inteligência artificial, e aqui na AGU também nós trabalhamos bastante com inteligência artificial, daqui a algum tempo todo esse conhecimento vai ser padronizado. E dificilmente você vai ter algum conhecimento tão refinado, mas tão específico, que a inteligência artificial não possa substituir. Aquilo que vai diferenciar um profissional jurídico bem sucedido daquele que fica na planície
é realmente saber utilizar essas ferramentas Concordo. juntamente com aquilo que só o humano consegue fazer. Verdade. Como você falou, persistência, resiliência, capacidade de inovação, saber liderar, saber trabalhar em equipe, tendo todas essas habilidades, inteligência emocional, como você falou, tendo essas habilidades pessoais que vão fazer com que você consiga ir adiante. E para além disso, estar com a cabeça aberta. Uma das grandes questões das faculdades é que, por vezes, elas, e obviamente aqui não colocando um peso nas faculdades, que não se consegue, obviamente, ter uma formação 100% perfeita em todos os momentos, mas de você ter essa interdisciplinariedade desde o início, entendendo que, mais uma vez, ter o conhecimento duro do direito por si só não é o suficiente, e manter-se com a cabeça aberta. Assim, eu só tive a percepção de que o inglês era importante para a advocacia já com 24 anos de idade, depois de formado. Assim, eu não tinha noção que eu poderia ir para uma faculdade para estudar lá direito. Eu falei, para quê? Como assim? A legislação é só do Brasil? Não havia necessidade de aprender outro idioma. Então eu tive que quebrar a cabeça já depois de velho, assim, digamos, para aprender um idioma novo, para poder ter o domínio dele. Sotaque não fica de um nativo mais nunca na vida, né, Livan? O sotaque eu acho que é o de menos, acho que a gente tenta se comunicar bem, rapaz. Eu estava vendo o Henrique Meirelles, que foi CEO do Bank of Boston, o primeiro CEO estrangeiro nos Estados Unidos de banco, e o sotaque dele é fortíssimo, né? Né? O André Mas todo mundo entendia ele, é o que importa. É o que importa, então a comunicação é o que vai valer. Mas você se manter com a cabeça aberta para tantas coisas, eu acho que ajuda demais para que você consiga ter caminhos que você, na sua graduação, ou mesmo depois de se formar, você sequer imaginava. E para isso você tem que estar lendo, tem que estar conhecendo pessoas, tem que estar em congressos, tem que estar se expondo a atividades novas para se desenvolver e, obviamente, encontrar o caminho de diferenciação. Você descobriu inglês aos 24 anos, no meu caso foi um pouco mais tarde, acho que eu tinha 28 anos, quando estava morando no Rio Grande do Sul, e via ela fazendo o doutorado, via todos os meus colegas fazerem um sanduíche fora, e aí eu queria fazer em um país de língua inglesa. E estudando inglês, perguntei para o meu professor, que era um canadense, professor, eu vou passar na prova do IELTS, que era uma prova tipo TOEFL, para ser admitido na universidade. Ainda tem. Ainda tem, né? E aí ele falou, cara, com esse inglês aí você não vai para lugar nenhum, cara. E aí eu fui para a Escócia para aperfeiçoar, mas assim, é uma história bem longa que eu poderia passar aqui horas falando. Depois disso, comecei a pagar curso de inglês para os meus sobrinhos, que eu falei, não quero ninguém passando pela privação que eu passei em relação ao idioma. Exatamente. Tomara que eles tenham aprendido a lição aí com o tio deles. Vamos aprender. Eu passaria horas e horas aqui falando com você, por diversas razões, porque é um papo muito leve e você consegue nos esperançar, tá bem, em relação a tantos alunos que se formam em direito e às vezes estão aí à beira da estrada, olhando para o horizonte sem saber o que fazer. E aí eu venho agora trazendo também um pouco de recomendações que você poderia dar tanto para a gente, mais velho que você, mas também para os alunos, tá bem? O que é que você sugere, seja no âmbito jurídico, no âmbito não jurídico? Eu vejo que você agora está sendo leitor voraz, assim, já era leitor voraz do direito, mas agora você está sendo leitor voraz, eu diria, dos nossos grandes, principalmente o nosso Machado de Assis, que em relação ao livro supera, mas são livros assim, que aliás, livros que todos devem ler. Eu tenho os meus, sou apaixonado. Quando eu li 100 Anos de Solidão, eu me apaixonei demais por aquele realismo literário, e eu fiquei assim, caraca, que coisa maravilhosa. E aí eu lhe submeto aqui, Livão, o que é que você sugeriria pra gente, tanto livros jurídico quanto não jurídico, que marcou aí a sua vida, para os nossos ouvintes aí? Rapaz, boa pergunta. Eu acho que um dos sintomas de você ficar velho é que você já não consegue lembrar de tantas coisas que você já fez na vida ou leu, né? Então, eu não consigo me lembrar mais de todos, né, bons que marcaram como influência, e você falou aí para os estudantes, a galera que está batalhando ainda do direito, que possa agregar. Mas, cara, poxa, ultimamente tenho lido muitos bons livros, assim, não apenas do campo jurídico, né? Do campo jurídico, eu lembro que um livro me marcou muito, que talvez você já tenha lido também, que abriu minha cabeça para a parte argumentativa e interpretação do direito, que é a Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila, um livro maravilhoso. Sensacional. É um livro
sensacional, assim, que para mim, Então fica até aí hoje eu com a lembro. galera, quem quer passar em qualquer mestrado, qualquer doutorado, quem quer abrir a cabeça em relação ao que é um princípio, Teoria dos Princípios, do professor Humberto Ávila, traduzido para 5 ou 6 idiomas, best-seller aí, recomendado por todos os estudiosos do direito. Não há um autor que não goste desse livro, é um livro que realmente Fantástico, abre a mente. O livro é fantástico, concordo. Humberto Ávila é o fantástico. maior teórico do direito tributário brasileiro e não é maior ainda porque está na América Latina. Talvez se fosse europeu, teria um lugar mundial de maior destaque, mas é um cara maravilhoso. Verdade, o livro dele é fantástico. Acho que ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul ainda, né, Já Edson? foi, E, ele poxa, agora está na USP, pediu titular da o livro USP, docente, né? livre docente e titular. Ele, num Perfeito. concurso que teve há uns 7, 8 anos atrás, ele passou. E hoje ele fica em São Paulo e no Rio Grande do Sul também, mas é assim, é um teórico de mão cheia, diferenciado. O livro dele é fenomenal. Acho que se tivesse um jurídico para a galera que está estudando, seria muito bom, fora muito dessa casinha do direito muito mastigado, etc. Ele é um livro fantástico. Tem um outro livro que não é necessariamente jurídico, cara, mas eu recomendei para alguns amigos ultimamente, que é um livro que foi escrito em 2012, um livro que eu acho que já tem tradução em português, na época não tinha, chamado Tomorrow Lawyers. É um livro do Richard Susskind, acho que a pronúncia é essa, o sobrenome dele. É um livro que você encontra facilmente aí nas Amazons da vida, e, salvo engano, já tem tradução em português na 3ª edição. Mas por que esse livro é tão emblemático para mim? Ele dá esperança pra gente ou acaba com o nosso futuro, chefe? Diga aí. Rapaz, ele é um livro de 2012, veja que 2012 não tem tanto tempo assim, mas em termos de tecnologia, assim, é uma vida, né? E aí em 2012 o cara já tinha um cenário, cara, do que seria advocacia no século XXI, que ele se confirmou praticamente tudo. Assim, ele fala do perfil que um advogado precisa ter para ele se dar bem, assim, no século XXI, no amanhã, né? Um insight para o amanhã. E ele fala ali sobre a necessidade do advogado se comportar como um executivo jurídico da sua própria carreira dentro do escritório, seja você um advogado de time, um advogado sozinho, um lobo solitário. Ele fala na época do uso da tecnologia maciça para otimizar o trabalho. Na época ele já falava de inteligência artificial, na época ele falava sobre a necessidade de se abandonar o juridiquês, ele é americano. Na necessidade de você fazer petições mais curtas, concisas, diretas, que realmente vão até o ponto. Então, em 2012, o cara já estava com... ele falava na época, só para você ter ideia, de cortes online, cortes privadas online, né? Antes Que da chegariam pandemia, que ninguém imaginaria isso. E ele já falava sobre resolução de conflitos extrajudiciais de maneira totalmente online, que você sequer via a outra parte. Então, assim, ele é um cara muito visionário, em que ele dá várias dicas de negócios jurídicos, boa parte dele já se concretizou, já perdemos a oportunidade, mas é um livro muito bom, Tomorrow Lawyers eu recomendaria. E fora do direito... All right, man. E eu recomendaria, cara, fora do direito, assim, mais uma vez, quem só sabe direito não sabe nada. Você precisa ter uma percepção do mundo aí fora que os códigos, as leis, as doutrinas não conseguem perceber. Alfredo Becker já falava isso na década de 60. Exatamente. Pena que ele se frustrou com o direito, né? Ele se frustrou. Mas ele preferiu, entre o direito e a abóbora, ele preferiu a abóbora, ao final. Exatamente, ele acabou abandonando o direito. Eu não abandonei ainda não. A despeito de não ter esperança de que o direito vai mudar o mundo, mas eu ainda persisto com ele. Com certeza. Mas eu vou recomendar que acho que fora do direito, eu acho que tem um livro que eu já falei aqui sobre a atuação dos bastidores da política. Os 11, eu vi aqui. Felipe Recondo, e tem um outro autor, me perdoe se ele estiver aqui escutando, se ele for ver nas redes sociais, eu não me recordo, mas é muito fácil de achar. É um livro muito bacana para você entender o Supremo Tribunal Federal e como que as decisões são feitas, o perfil dos ministros do Supremo, a escolha dos ministros do Supremo, a evolução do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos. É um livro muito bacana. E eu vou recomendar um outro também que eu li assim que eu entrei na AGU, então para você que está interessado em conhecer um pouco mais da história de Brasília, a história da Advocacia Geral da União e a história em paralelo com o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo, tendo como pano de fundo, é um livro chamado Código da Vida, de Saulo Ramos. Código é um livro em que ele faz meio que uma autobiografia, mas que tendo como pano de fundo a história de um juiz
que eu não vou dizer aqui o final, mas que é Ótimo. fantástico o final do livro. Saulo Ramos já é falecido, ele foi ministro da Justiça do governo Sarney, foi o primeiro AGU, ele foi o idealizador da AGU, e é um livro que, apesar de ser um pouco grande, assim, uma história maravilhosa, você consegue ler, fascinante, é uma recomendação muito boa. Hoje eu falei isso no tão Supremo, lido. 2 ex-AGUs, né? Assim, o Gilmar Mendes e o André, ambos foram De carreira também, né? somente um, né, que é o ministro André Mendonça, ele é advogado da União de Carreira, ficou por 20 anos na casa. O E Gilmar Mendes, ele foi nomeado por Fernando Henrique, não é isso? Exatamente, ele foi AGU nos anos Fernando Henrique, acho que de 2000 a 2002, e o ministro Toffoli também foi AGU. Na época de Lula, primeiro mandato. Eu acho que 2007, 2009, se não me falha a memória, ele foi AGU também, mas como titular da instituição, né? Perfeito. Mas de carreira mesmo, o ministro André Mendonça, ele é advogado da União, foi colega nosso aqui durante um bom tempo. Maravilha. Essas são minhas recomendações, tem recomendação nossa, eu passaria aqui a tarde toda. Filme, o que é que você sugere de filme pra gente aí, doutor Olivan? Domingo chuvoso em Brasília, não tem pra onde ir. Cara, pra comunidade jurídica, poxa, vou recomendar um filme e uma série, acho que talvez seja melhor. O filme eu tenho assistido pouco, sabe? Porque para quem tem filho, como você sabe, a gente assiste série um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não tem muita coisa, né? Não tem muito tempo nem ânimo para assistir. A gente assiste Patrulha Canina, essas coisas, né? Eu tenho assistido muito Blue, Os Vingadores Mirins, enfim, essas coisas eu sei de coisa chateada. Mas eu vou recomendar de série? Um filme um pouco antigo para a galera que está estudando aí direito, para a galera que já é advogado, que é Ponte dos Espiões, com Tom Hanks. É um filme muito bacana. Ele é um advogado que é encarregado, enfim, de defender um acusado de ser espião da União Soviética em plena Guerra Fria. Ótimo. E é um filme muito bom, não vou dar spoiler aqui, porque ele retrata qual a função do advogado. Então, eu acho que... Não assisti ainda, esse vai ser o meu, pode deixar. Quem vai assistir também sou eu. E a série eu vou recomendar Billions. Billions é muito boa também, para quem é advogado, tem um promotor e alguns advogados na série que fazem a série valer a pena cada episódio, né? Você que está estudando. Maravilha. Doutor Olivan, que coisa boa, a gente vai aqui encaminhando para o final do nosso papo, muito agradável, muito agradável. E queria que você deixasse aí uma mensagem para quem pensa em atuar no serviço público, sonha em defender causas relevantes, quer fazer muita sustentação oral aí nos tribunais da vida, consegue entender que advogar é além de escrever peças, é também, como você falou, vender-se diariamente, seja na aparência, seja com a fala, até porque a gente vende o tempo todo, mas às vezes as pessoas não percebem a importância, né? Alguns tímidos demais, outros falastrões, e ter esse equilíbrio de como se portar diante das pessoas e como defender uma boa causa. O que é que você passaria para a gente, meu amigo, de mensagem para os nossos milhares de estudantes que o tempo todo ficam buscando pessoas que lhes inspiram? Rapaz, eu não pretendo, eu não acho que eu inspiro tanta gente não, chefe, mas já que você me deu a oportunidade, eu acho que se você pretende ser um advogado público, por exemplo, que a minha função, e daqui eu posso falar com mais propriedade, venha com sangue nos olhos, tem muito trabalho. Não acho que serviço público é passar, ingressar na carreira e descansar, porque isso não é a realidade. Claro que pode ter uma ou outra pessoa que vá se esconder ali no seu cantinho, né, e vá ter planos muito, muito, muito singelos, mas a realidade é que a advocacia pública, em especial da AGU, traz muitos desafios, muitos sonhos, e para quem quer trabalhar, estudar e ter realmente planos, né, de defender grandes ações, de ter grandes responsabilidades, de poder representar bem o país, tem muito espaço aqui e para você que está estudando aí, certamente será muito bem-vindo. Maravilha, maravilha, maravilha. Doutor Olivan, eu lhe agradeço pelo seu tempo, lhe agradeço pela sua atenção, tá bom? Se a gente quiser saber mais de Olivan, eu vou no Instagram e boto Olivan Bispo, é assim mesmo? Rapaz, eu acho que sim, eu acho que o único que deve aparecer com esse nome lá deve ser eu, pode colocar lá. Nome bonito, nome bonito. Você tem corrida, sobre livro, volta e meia eu posto uma foto lá de atuação aqui na AGU, então se você quiser se divertir, dar umas risadas, fica à vontade lá, só mandar, só acompanhar lá nas redes. Tem LinkedIn também, meu doutor?
LinkedIn eu tenho também, Livan Bispo lá, é uma rede pouco Bispo, né? conhecida, mas que eu gosto muito. Para você que está começando no mercado jurídico, não deixe de fazer LinkedIn. LinkedIn é muito bom, Muito tem muita importante, né? oportunidade boa lá. Maravilha, então. Doutor Livan, eu lhe agradeço muito pela atenção, tá bom? Você é um Falei, meu cara chefe. que nos inspira aqui sempre, quando a gente menciona o seu nome, todos têm uma leveza ao falar de você, o que mostra Pô, que que bom, chefe, que bom. é possível sim defender grandes ideias sem machucar o oponente. A gente está no campo das ideias, não no campo das relações pessoais, e você consegue fazer isso com muita distinção. Lhe parabenizo, Obrigado. tanto por sempre respeitar, eu diria, a origem, você não abandona nunca os seus, por mais que seja num lugar bem alto hoje, dentro da esfera jurídica, ao defender interesses, eu diria, do Brasil, né, do executivo. O executivo defende todos nós. Eu sempre lhe admiro pela pessoa humana, sobretudo que você é, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Foi um grande prazer aqui lhe ouvir, meu amigo. Obrigado, chefe. Obrigado pelas palavras, rapaz. Você deu uma exagerada aí, rapaz, mas fico feliz que algumas pessoas tenham gostado do nosso trabalho, gostado de como a gente tem se portado, enfim. É isso, né? É lutar o bom combate, finalizar a nossa corrida e guardar a fé. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E que bom que algumas pessoas, enfim, espero que algumas pessoas gostem e se inspirem e trilhem seus próprios caminhos com bastante fé e que sejam felizes aí. Beleza, chefe? Muito obrigado mesmo. Estamos Valeu, à meu chefe. disposição. Valeu, meu irmão. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.